essa caixinha aqui, mesmo fininha, tem 3 frases que as pessoas mais falam na vida delas, e eu vou explicar a profundidade e o perigo. Tem 3 aqui, ó. 1, 2, 3, e eu vou falar cada uma delas. Essa caixinha aqui, ó, ela é pequena, é fininha, não tô nem falando dessa grandona aqui, que essa grandona aqui é do Planeta Amarelo, que você já conhece, tá até pesada de livros. Para quem não sabe, o Planeta Amarelo é a loja online do William Sanches. Tem todos os livros do William Sanches, livro da Turma da Mônica, livros novos, tem a coleção do William Sanches, que vai com 3 livros, mais o Universo Adicente presente. Então o Planeta Amarelo está sempre presente aqui. Mas essa caixinha aqui, mesmo fininha, tem 3 frases que as pessoas mais falam na vida delas, e eu vou explicar a profundidade e o perigo desse tipo de afirmação, desse tipo de frase. Porque, gente, uma coisa muito importante, nós somos palavra, nós somos fala, nós somos pronúncia, né? Então a gente está sempre falando, a gente está sempre explanando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, aquilo que a gente está sentindo. Tem gente aqui que não fala muito sobre o que está sentindo, mas muitas pessoas falam o que estão sentindo. Eu sou daquela pessoa que fala, ó, já hoje eu não tô legal, e aí eu já falo. E tem gente que não, fica mais quietinho, não acaba falando. Você é daqueles que mais fala ou daqueles que fica mais quietinho? Conta aqui pra mim nos comentários, que eu quero saber como você é. Cada vez eu vou conhecendo mais sobre cada um que tá aqui no meu canal. E aí tem uma frase que a gente acaba dizendo muito. Tem 3 aqui, ó. 1, 2, 3, e eu vou falar cada uma delas. Vou misturar aqui, ó. Não tem nem a ordem. Eu vou misturar, solto essa, peguei essa. Tem uma frase que eu ouço muito que diz assim: você sempre... Não que eu ouço muito o que alguém fala pra mim. Deixa eu explicar. O William Sanches, como terapeuta, ouve muito, e ouviu muito no consultório. Eu atendi mais de 2.000 pessoas, né, gente, em consultório. Então, eu tô sempre observando as pessoas nos meus treinamentos, eu tô observando as pessoas à minha volta, eu tô observando as pessoas assim, às vezes eu vou fazer caminhada, eu não vou de fone não, então eu vou sem fone porque eu quero ouvir, eu vou passando assim, não que eu gosto de ouvir a conversa dos outros, mas às vezes eu tô passando e eu escuto essa frase. E outro dia eu escutei essa frase que diz assim, ó: você sempre me decepciona. E o Anthony Robbins, mais conhecido como Tony Robbins, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, que as generalizações, elas tendem a destruir relacionamentos e criar um padrão de vitimização. Então a gente cria um padrão de vitimização e de crescimento da culpa. Então esses sentimentos, eles vão ficando muito presentes dentro da gente. Em vez disso, é muito necessário focar numa comunicação com muito mais empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Compaixão é fazer alguma coisa para melhorar aquela situação do outro, tá bom? Diferente, uma coisa é diferente da outra. Então essa frase aqui, eu escuto muito as pessoas falando, ou numa briga, numa discussão, ou elas dizem assim, você me decepciona demais. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma generalização. Primeiro que se a pessoa te decepciona, é porque você criou antes uma expectativa. Então a gente pode ter expectativas bem positivas, como a gente pode ter expectativas bem negativas. Então presta muita atenção se você tem usado essas palavras, porque elas vão atrapalhar a sua vibração, a sua frequência. Então lembra, nós somos como uma emissora de rádio que está sintonizada. Se a gente quer sintonizar na prosperidade, a gente precisa compreender e entender que nós estamos vibrando naquele momento com aquilo que a gente mais pensa. Então eu penso, sinto, vibro. Penso, sinto, vibro. Então se a gente quer trabalhar dentro de uma linha, de uma frequência de prosperidade, a gente precisa melhorar muito os nossos pensamentos. E se eu for colocar o tempo todo a culpa nas outras pessoas, eu vou ficar para sempre carregando essa vitimização.
E uma das coisas que faz a gente sintonizar muito, cada vez mais para baixo, é a coisa da vitimização, da culpa. Então, sempre o outro me faz alguma coisa, sempre o outro é culpado pelas brigas, sempre o outro é culpado pelo meu fracasso, sempre o outro é porque ele não me disse, porque ele falou, ou porque ele me empurrou, ou porque eu não esperava isso dele, eu nunca pensei que fosse me fazer isso. Então, a gente vai criando uma vitimização ali dentro. E isso vai atrapalhando muito a sua prosperidade. E a segunda frase tá aqui dentro dessa caixa, ó, tá até pesada essa caixinha, tá até pesada, ó. Não consigo fazer nada direito nessa casa. Então são frases que vão baixando muito a sua frequência vibracional. Todos nós estamos vibrando numa frequência, seja de prosperidade, seja de escassez, seja de falta, seja de abundância, todos nós estamos vibrando. Mas quando a gente simplesmente se coloca num padrão dizendo não consigo fazer nada direito nessa casa, essa frase ela vai reforçando sentimentos de inadequação. E ela cria, sem você perceber, um padrão de autossabotagem. Então, como você sempre diz, não consigo fazer nada direito nessa casa, você já está criando um padrão de autossabotagem. Então, imagina uma pessoa que fica o tempo todo dizendo assim, eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo fazer nada direito. Olha, essas frequências vibracionais, eu até anotei aqui, elas criam um padrão negativo, de palavras negativas, ditas como uma frequência que moldam as nossas crenças limitantes. Então, se eu fico toda hora dizendo eu não consigo fazer nada direito nessa casa, e serve para o teu trabalho também, não consigo fazer nada direito nesse trabalho, tudo que eu faço nada fica bom. Você vai moldando e criando uma crença negativa. E, sem perceber, isso a Louise Hay falava muito isso, né? A Louise Hay foi uma precursora do desenvolvimento pessoal através das afirmações positivas na década de 70. Ela fazia grupos nos Estados Unidos, principalmente grupos que estavam com HIV positivo, pessoas que estavam muito arrasadas emocionalmente, e ela fazia grupos com essas pessoas e elas melhoravam muito o emocional dessas pessoas, inclusive melhorando a saúde delas, através das afirmações positivas. E a Louise Hay sempre dizia que essas frases, elas moldam um padrão negativo, criando uma frequência que seja favorável a construção de uma crença que me limita, e aí prejudica automaticamente a autoestima. E com a autoestima lá embaixo, autoestima, com U, gente, não é alto lá do alto, é autoestima, uma palavra só. É a estima que eu tenho por mim. E essa autoestima pode ser baixa, né? Então, se você tiver uma autoestima muito baixa, você vai baixando o seu padrão e atrapalhando o seu crescimento pessoal. Antes de falar sobre essa frase que está aqui nessa caixinha, eu quero que você dê uma olhada aqui no canal, se você se inscreveu nesse canal. Porque muito conteúdo tem para você aqui esse ano. E eu quero agradecer todo mundo que já se inscreveu, tanto é que tem as placas comemorativas aqui, a nossa placa de ouro de 1 milhão, graças a você que se inscreve, que compartilha, que comenta, que dá um like, que faz com que esse conteúdo multiplique e vá para tantos milhões de pessoas, né? Você vê às vezes canais de, sei lá, pegadinha, humor, coisas assim. E você vê canais desses com bilhões de visualizações. E às vezes um canal de desenvolvimento pessoal, de prosperidade, é um canal que leva anos para conseguir ter inscritos, conseguir ter uma credibilidade, conseguir ter um acesso ao celular das pessoas, às mãos das pessoas. Por quê? Porque é mais lento. Então, quanto mais conteúdo como esse você compartilha para as pessoas que você ama, conhece, mais elas vão ficando conscientes também. Então, nós precisamos fazer o nosso papel. Assistiu o vídeo, gostou, foi bem para você, fez sentido algumas dessas frases que eu estou falando aqui, já manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, onde você puder. E você vai ajudar alguém a despertar. Se tornar consciente é exatamente isso, né? Estar consciente de si, a gente poder melhorar, prestar atenção principalmente sobre o que nós pensamos, falamos e sentimos. E a gente só vai ajudar as pessoas assim. Esse canal comemorou 11 anos de existência.
E quando a gente persiste, a gente tem uma consistência. E eu não desisto de você, jamais. Não desisto de você. E eu tô aqui, seja com os cursos, com as palestras, com os livros, com os treinamentos e com o canal no YouTube. E você sempre vai me ver aqui falando coisas que elevam a tua vibração. Colocam você para cima, ajuda você a melhorar. Você pode procurar nesses 11 anos de produção de conteúdo que eu tenho, mais de 30 livros publicados, mais de 2.000 palestras que eu realizei, você não vai ver nunca uma frase do William Sanches colocando você para baixo. É sempre colocando você para cima, sempre mostrando para você um caminho mais iluminado, para você poder iluminar também o seu caminhar, né? E aí a gente pode iluminar o caminhar de tantas outras pessoas. Vamos para a última frase e ver se você já se inscreveu aqui no canal. Se inscreve aqui que é importantíssimo. Essa frase, ela fala muito sobre a crença de abundância e de prosperidade. Então ela diz assim: nunca temos dinheiro suficiente para nada. Então esse tipo de frase, ela é uma declaração. Então esse tipo de declaração limita a abundância e mantém a escassez. E aí tem um grande mentor que eu estudei, fiz muitos cursos dele, e ainda assisto muita coisa dele, leio muitos livros dele, que é o Bob Proctor. O Bob Proctor, ele dedicou uma vida a falar sobre a lei da atração, sobre magnetismo, sobre o poder da nossa mente. E aí o Bob Proctor, ele diz assim: as palavras repetidas criam paradigma e programam a mente para acreditar na falta, aí afastando oportunidades e oportunidades. Então afasta as oportunidades de criar oportunidades. Então todas as vezes que a gente coloca assim, eu não tenho dinheiro suficiente para isso, eu não tenho dinheiro suficiente para nada, eu não tenho dinheiro suficiente. A gente está olhando para o nosso bolso, e olhando para o nosso bolso, a gente acha que o nosso bolso é a nossa realidade. Então assim, você não é o teu bolso, você não é a tua carteira, você não é a tua conta bancária. Você tem muita coisa importante, muita coisa próspera para fazer nesse planeta. Só que quando você olha para a tua realidade, você fala, eu não posso, você já se limitou. E aí cria um paradigma. E o paradigma é o que o Bob Proctor fala? O paradigma é um amontoado de crenças, né? Paradigma é um padrão mental. Então, quando você tem um padrão aqui dentro, esse se torna um paradigma. E o paradigma, ele pode ser reprogramado. Então, a reprogramação mental, ela é extremamente importante. Então, você já se tornou consciente. Então, veio um pensamento negativo, ou qualquer uma dessas frases, você já muda automaticamente para uma frase muito mais positiva. E você pode procurar aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar um treinamento meu ou um áudio de reprogramação, você vai encontrar um conteúdo ou um livro que vai te ajudar muito a continuar os seus estudos, a prosperar e evoluir cada vez mais. Deixa um comentário para mim para eu saber que você chegou até aqui ao final desse vídeo, dizendo assim: eu crio oportunidades porque eu mereço o melhor. E por merecer o melhor, eu só aceito as melhores oportunidades. Não conseguiu pegar? Volta um pouquinho o vídeo, anota e digita aqui na descrição essa afirmação que eu acabei de deixar para você.